Meu Deus! Será que você ainda tem lenha para queimar? Porque o fogo, a glória de Deus já está neste lugar. E a Bíblia diz que o fogo, ele arde continuamente sobre o altar. Mas para o altar continuar pegando fogo, depende de mim e de você trocar lenha todos os dias. E a pergunta que eu te faço é, tem lenha para queimar? Tem lenha porque a glória de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Glória a Deus. Deus está aqui neste lugar. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, uma grande honra. Obrigado pelo lindo. Glória a Deus. Uma grande honra estar aqui. O Rafa falou para mim na quarta-feira, ministra lá nos jovens, meti o louco, né? Falei, Rafa, coloca outro, né? Queria não. A gente até canta, né? Eis-me aqui, e aí quando Deus quer contar, a gente não quer, né? A gente é embaçado. Mas eu falei, amém, Rafa, Deus vai me usar, vamos para cima, né? E deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou o Bruno, sou um dos líderes de jovens aqui da comunidade Valente em Cristo. Rapaz. Susto da bexiga, meu. Rapaz, tá esperando não. Ó, vocês vão limpar isso aí, hein? Pelo amor de Deus. Sou discípulo dos meus pastores, pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, dos meus supervisores, Fábio e Alda, do Rafa e da Cíntia também, né? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, mais uma sexta-feira, né? E a gente podia estar em tantos lugares, mas a gente escolheu estar na presença de Deus, o melhor lugar, né? E eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito no coração de vocês. Antes de tudo, eu queria orar com vocês, peço que vocês fechem os olhos, curvem a cabeça de vocês, vamos apresentar este momento ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa sexta-feira, por esses jovens. Agradecemos, Pai, pela tua graça e misericórdia e por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Eu apresento a minha vida, Senhor, que eu seja um instrumento em tuas mãos, que não seja agora o Bruno falando, mas sim o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Que o Senhor abençoe a vida de cada um desses jovens, toquem nos corações, nos ouvidos, para que eles possam entender a tua palavra. Que a tua glória seja apalpável neste lugar. Desde já eu te louvo, eu te agradeço e eu te bendigo em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, fiquem à vontade. Prometo ser breve, umas 00:30 eu entrego o microfone. Fazer uma vigília com vocês, brincadeira. Não é chegada a hora ainda, valeu P9. Mas é questão rápida, 20, 25 minutos. Prometo ser objetivo, mas uma palavra direta ao coração de vocês. O tema da minha ministração, que na verdade é uma pergunta, é remorso ou arrependimento? Remorso é quando você faz uma coisa errada, comete um pecado, uma situação errada, você se sente mal por isso, se sente culpado por isso, você sente a dor da consequência daquilo que você fez. Mas você fica num ciclo vicioso, a qual você pede perdão para Deus, mas volta a fazer a mesma coisa. Isso é remorso. Não tem mudança de hábito, não tem mudança de mentalidade. Já o arrependimento é quando você fica mal pela situação que você fez, pela atitude que você tomou, mas você se arrepende e muda o seu comportamento, muda o seu modo de agir. Essa é a diferença de remorso e arrependimento. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia, homens de Deus que viveram ou o arrependimento ou o remorso. E eu quero que vocês apliquem isso na vida de vocês, e eu quero começar falando de Pedro. Todo mundo conhece a história de Pedro, um pescador, a qual foi chamado por Cristo. E Pedro, certa noite, ele estava pescando com os seus companheiros de barco. Eles ficaram a madrugada inteira pescando, só que não conseguiram apanhar nenhum tipo de peixe. Chega de manhã, todos os pescadores vão para a praia, arruma a rede, os rasgos, o prejuízo que deu daquela noite, e vão embora para sua casa. Pedro a noite inteira estava pescando, ele era um profissional, um pescador profissional, e ele estava pescando e não conseguiu nada. Chegando na manhã seguinte, Jesus estava chegando com uma multidão, e ele vê Pedro e seus companheiros de barco, e ele pede o barco de Pedro,
para que ele pudesse ministrar de uma forma clara à multidão. E Pedro cede o barco a Jesus. E quando Jesus ele termina de ministrar para aquela multidão, aquelas pessoas, ele olha para Pedro e diz: pega seu barco, vá lá para o meio do mar e jogue a rede. E Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, eu pesquei a noite inteira. Eu fiquei a noite inteira pescando e não consegui apanhar nada. Eu sou um cara profissional, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu imagino Jesus com o olhar dele de graça e misericórdia, olhando para Pedro e convencendo ele. E ele diz: já que é tu, Senhor, que está mandando, assim eu farei. A história vocês conhecem, a rede fica lotada de peixe e o milagre acontece, a pesca milagrosa, a ponto do barco quase ir a pique. Pedro, vendo que aquilo era um milagre, ele olha para Jesus e vê que aquele realmente era o Messias, aquele realmente era o Jesus, aquele que devia vir para trazer a salvação. E eu queria ler com vocês Lucas 5, do versículo 8 ao 10, para vocês entenderem o arrependimento de Pedro. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente ou pescador de homens. Volta o versículo 8 para mim. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de... Aqui foi o momento exato do arrependimento de Pedro. Eu quero que vocês prestem atenção numa frase, eu vou repetir ela várias vezes durante a ministração, mas para que vocês entendam e fiquem na mente de vocês. O arrependimento, ele te aproxima de Jesus. O remorso, ele te distancia de Jesus. Pedro estava onde? Diante de Jesus. Arrependimento. Agora eu quero falar de outro discípulo, Judas Iscariotes, o homem a qual traiu Jesus. Coloca para mim, Mateus 27, do 3 ao 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema? Segura aqui para mim. Quando você pecar e vir a consequência do pecado, isso é problema? O problema é seu, porque a consequência sua, a decisão foi sua, então o problema é seu. Próximo. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Segura aqui para mim. Como eu disse, o arrependimento aproxima. Pedro estava aos pés de Jesus, a gente leu no versículo anterior. Judas, com remorso, ele saiu e se enforcou. Ele estava perto ou longe de Jesus? Isso é a diferença do arrependimento e do remorso. E a pergunta que eu te faço é: como você tem vivido até agora? Será que cheio de remorso ou cheio de arrependimento? Será que você está dentro, está próximo da presença de Deus ou você está longe? Às vezes você pode estar até dentro da igreja, está todo culto de sexta-feira, mas você pode estar cheio de remorso, está longe da presença de Deus. E eu vou te provar na palavra de Deus. A história do filho pródigo, todo mundo conhece, devido ao encontro com Deus. Toda aquela situação vocês sabem da história. Só que nessa história existe dois filhos. O filho que sai de casa e o filho que permanece dentro de casa. O filho pródigo que sai de casa, vive o mundo que tem que viver, e o outro filho que estava amargurado com a vida. Eu quero que você coloque para mim Lucas 15, 29, por gentileza. E diz o seguinte: esse é o filho que permaneceu dentro da casa do pai. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu
nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Só para vocês entenderem o contexto, o filho pródigo ele volta para a casa do pai, o pai dá aquela festa para ele, e o filho que permaneceu diante da casa do pai, ele ficou com inveja, ficou amargurado com a vida, dizendo para o pai: ó pai, você não dá nem um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Para ele se deu um banquete, fez uma festa. Fala a verdade, a maioria de vocês moram com seus pais, com responsável. Dentro da sua casa, para abrir a geladeira, você pede autorização? Para assistir televisão, você pede autorização? Para meter o pezão no sofá, você pede autorização? Esse filho estava dentro da casa do pai, mas não tinha identidade de filho. Ele não tinha essa intimidade. E ele estava questionando o pai por que não deu um cabrito para ele. Está preocupado com um cabrito? Está preocupado com tão pouco? Eu sou teu pai. Eu sou aquilo que eu posso te dar mais do que você pede. Imagina, assim diz o Senhor. E esse filho estava amargurado. É engraçado porque o filho pródigo, ele sai, vai lá no mundo, faz o que tem que fazer, mas ele volta arrependido. E o filho que muitas das vezes permanece dentro da casa do pai, ele fica amargurado, com remorso, não se arrepende, fica questionando o pai porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo. Às vezes vocês estão dentro da casa do pai, mas com remorso, está longe da presença de Deus. E Deus está chamando a igreja, os jovens de Deus, geração eleita, nação santa, por verdadeiro arrependimento. É isso que Deus ele chama eu e você. Desde o pastor até a pessoa que chegou na igreja, todos os dias nós devemos se arrepender. Que vocês tenham esse entendimento. Outra pessoa que eu quero falar é sobre Saul. Saul era um rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Só que ao longo dos anos ele se tornou um rei soberbo. Começou a ficar arrogante, começou a ser auto-independente, não precisava mais de Deus para nada. E ele desobedecia às ordens de Deus, a ordem do profeta. E a presença de Deus saiu de Saul, o reinado dele desabou. E aí Deus ele chama um outro rei chamado Davi. Em nenhum momento Saul ele se arrependeu, viveu de remorso. Por isso, a presença de Deus já não estava com ele, o reinado dele caiu, a família dele inteira foi morta. Por quê? Remorso, não teve arrependimento. O arrependimento aproxima, o remorso distancia da presença de Deus. Agora Davi, o rei Davi, o segundo homem coração de Deus. O cara era top, o cara era sensacional. Qual foi o pecado de Davi? Adulterou. Viu lá a mulher tomando banho lá no terraço, chamou ela, teve relações com ela, um filho com ela e matou o marido dessa mulher, adulterou com ela. Tá, mas e aí, o que acontece com Davi? Teve arrependimento, Deus o perdoou. Coloca para mim em 2 Samuel 12, 13. Então Davi confessou a Natã, que era o profeta daquela época: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Judas morreu porque teve remorso. Davi se arrependeu e teve vida. E ele escreve o Salmo 51, versículo 10 ao 12, coloca para mim, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Davi errou, adulterou, fez tudo o que tinha que fazer de errado, mas ele se arrependeu, e o arrependimento aproximou ele de Deus, o arrependimento trouxe vida para ele, e é isso que eu e você devemos fazer. Nós vamos errar, até que Jesus venha, nós vamos errar em muito, mas se tiver arrependimento, se a gente se prostrar diante dos pés de Jesus, a glória dele, a misericórdia dele vai estar sobre as nossas vidas. Então depende de mim, depende de você. Ou você vive uma vida amargurada de remorso, ou você vive o arrependimento. A escolha é de vocês. Eu prefiro sofrer neste mundo, pelo tempo que seja, até que Jesus venha, ou até que eu morra e vá para a glória, do que viver um mundão de qualquer jeito, e viver o inferno, viver a vida eterna lá no inferno. A escolha é de vocês, ou vocês se arrependem, ou vocês vivem uma vida desgraçada de remorso. A escolha é de vocês. Outro homem
Caim, que matou Abel, filho de Adão, filho de Eva. A história, Caim era um agricultor, vamos dizer assim, ele cuidava dos frutos, e Abel cuidava dos rebanhos. Certa vez eles combinaram de fazer uma oferta ao Senhor, e Abel deu a melhor parte do rebanho para Deus, só que Caim deu a parte que sobrou, a parte que tanto faz, a parte que não tem excelência nenhuma, e Deus se agradou da oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim. Isso gerou em Caim revolta, inveja, ira contra seu irmão. Certa vez eles estavam no campo, e Caim pega uma pedra e taca na cabeça de Abel, assim matando Abel. E Deus coloca uma maldição sobre a vida de Caim, porque ele derramou sangue inocente, sangue do teu irmão. E aí, em Gênesis 4:13, é Caim respondendo aquilo que Deus falou. Coloca para mim. É Gênesis capítulo 4, versículo 13. Boa. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. 14. Tu me expulsaste da terra e de tua presença me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Coloca na NVI para mim, por favor. Porque na NVI ele diz outra situação. Consegue colocar aí para mim? Se não conseguir, eu vou ler aqui qualquer coisa. Resumindo, Caim ele sai da presença de Deus. Resumindo, Caim ele é amaldiçoado por Deus e ele tem que se afastar. E em nenhum momento Caim se arrependeu. Ele teve a oportunidade, Deus ele deu a oportunidade, mas ele não se arrependeu, ficou com remorso. Resumindo, longe da presença de Deus. E a pergunta que eu faço a vocês é: vão ficar longe ou vão se aproximar? Vão viver o remorso ou viver o arrependimento? A escolha de vocês. Eis que coloco diante de vocês a bênção ou a maldição. A escolha é totalmente de vocês. O livre-arbítrio é de vocês. Por fim, eu vou falar uma parábola de um publicano e um fariseu. O publicano era um cobrador de impostos da época. Resumindo, era o cara mais odiado que você possa imaginar, porque ele cobrava imposto das pessoas e mais do que devia. E existia um fariseu nessa história também, um fariseu que era para ser um homem de Deus, um homem que tinha entendimento da lei de Deus, da palavra de Deus, mas era soberbo, era autoconfiante, não tinha dependência em Deus, fazia do jeito que ele queria e entendia. Coloca para mim Lucas 18, do versículo 10 ao 14. E eu vou ler essa parábola com vocês, que diz o seguinte: 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância, e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu, enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. O fariseu era um mero religioso. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes ao dia, toda sexta-feira eu estou no culto de jovens. Parabéns para você, seu religioso. Parabéns, não faz mais sua obrigação. Agora, um cobrador de impostos, o homem mais pecador daquela época, ele não era digno nem de olhar para o céu, totalmente arrependido, com o coração quebrantado, humilde. E a Bíblia diz: ele foi embora justificado por Deus. E às vezes você dentro da igreja: eu jejuo, eu faço um monte de coisa. O problema é seu religioso. Você tem que ser humilde, arrependido diante de Deus.
Não vale de nada fazer tudo se você não tiver um coração sincero diante de Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro se o seu coração não estiver rendido e prostrado a Deus. Eu prefiro ser como um cobrador de impostos, um homem cheio de pecado, mas com um coração prostrado e rendido ao Senhor. Que você tenha esse entendimento, um coração rendido, prostrado, humilde, sem soberbidade, sem autoconfiança, mas totalmente dependência em Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. E eu queria que vocês ficassem sobre os seus pés. Coloca para mim 2 Coríntios, versículos 7 ao 10. Coloca o 10 para mim, perdão. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Acho que eu não preciso falar mais nada. Muitas das vezes a gente precisa se arrepender diante de Deus, e isso causa uma tristeza, sabe, um sentimento ruim em nós, porque nós pecamos, a consciência, a culpa ela vem. Mas produz um arrependimento para ser salvo. Não remorso. Só que a tristeza que o mundo ele traz para a sua vida, ele produz a morte. E eu quero que todos fiquem de joelhos. Porque essa é uma noite de arrependimento. E o arrependimento gera salvação, gera vida. O arrependimento, ele nos aproxima da presença de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei o que você fez ou o que deixou de fazer. Eu também não quero saber, não tenho nada a ver com isso. Mas se você se arrepender, tiver com o coração prostrado, a glória de Deus, a presença dele vai estar sobre a sua vida. Em Provérbios 28:13 diz que aquele que não confessa os seus pecados, ele não prospera. Mas aquele que confessa